Olá, olá, meu amigo pastor, pastora que está me assistindo. Essa é a aula de número 6 da comunidade de crescimento, uma comunidade para pastores, pastoras, líderes, que nós temos o objetivo de crescermos juntos através do Igreja Exponencial, que é um canal, uma ferramenta e também uma empresa que ajuda você, meu amigo, pastor, pastora, a sua igreja, o seu ministério a crescer. Bem-vindo, não importa o dia, a data, em que mês, em que ano você está assistindo. Hoje nós vamos falar sobre Instagram para igrejas. Na aula de número 5, nós falamos de Instagram para pastores, algo mais pessoal, algo mais voltado para a pessoa do pastor, como ele pode usar essa ferramenta que é o Instagram para alcançar mais pessoas, comunicar a palavra, crescer também e fortalecer a marca da pessoa, porque nós temos uma marca pessoal, nós temos um ministério na igreja local, mas também temos um ministério de pregar a palavra, e pregar a palavra tem a ver também com a pessoa do comunicador. Então, se você não assistiu, a aula 5 está ainda, enquanto eu estou gravando aqui, essa aula de número 6 ainda está disponível gratuitamente. Lembrando que a comunidade do crescimento funciona da seguinte forma: você toda semana pode ter acesso gratuitamente a cada aula, é uma aula por semana, ela fica disponível durante 72 horas, então sai quinta-feira e fica até domingo no YouTube, você pode assistir. Depois ela é exclusiva junto com os materiais em PDF, como isso que você está vendo na sua tela, tudo fica salvo, aí sim na comunidade, lá aonde todos os assinantes estão inscritos e fazendo parte. Também temos grupo no Facebook, temos outras coisas que fazemos juntos, mas aí é restrito para assinantes. Eu quero dizer para você que no momento que eu estou gravando essa aula também, nós estamos com uma mega oportunidade para você. A mensalidade para quem está entrando agora, na data que eu estou lançando essa aula, de R$ 47,00 está por R$ 19,90 para sempre. Então, se você entrar agora e permanecer, vai ser sempre R$ 19,90. Depois, mais para frente, vai estar subindo. Mas é uma oportunidade incrível e nós temos preparado coisas muito boas para o seu crescimento. Agora, voltando aqui, depois que eu já falei do que é a comunidade de crescimento do Igreja Exponencial, do valor e tudo, eu quero focar no conteúdo que eu tenho certeza que você pode aprender e vai aprender. Agora, deixa eu falar uma coisa para você, pastor, pastora, líder que está me assistindo. Provavelmente seja você e mais alguma pessoa ou outras pessoas que fazem um Instagram da sua igreja. Então, eu quero motivar você agora a compartilhar. Pare o vídeo, se você está assistindo nesse período de 72 horas que ele fica disponível gratuitamente, e encaminhe para as pessoas que junto com você cuidam das redes da igreja, da comunicação da igreja. Isso é muito importante, tá ok? Então, vamos falar hoje nessa aula sobre como criar a sua conta caso a sua igreja ainda não tenha uma conta no Instagram, o perfil vencedor, como criar um perfil vencedor, um feed que presta, que é onde as pessoas chegam ali no seu perfil. O perfil é a parte de cima que descreve aonde você está, aonde tem um link para as pessoas acessarem, e o feed é o que você posta continuamente ali as fotos. Também stories chamativos, como usar o stories para chamar a atenção tanto das pessoas que já são da sua igreja como daquelas que não são, e como usar tudo isso e mais algumas estratégias para crescer o perfil da sua igreja no Instagram e a sua igreja crescer também através do Instagram. Então, eu quero começar pelo ponto 1 e nós vamos ir falando. Se você ficar com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se você já é um assinante da comunidade do crescimento, se você já faz parte, você também tem um canal direto conosco lá através disso.
para falar diretamente, pode perguntar que nós vamos estar atendendo, respondendo, tirando as suas dúvidas, porque é para isso que nós existimos, para isso que existe o Igreja Exponencial. Bem, vamos falar sobre como criar a conta. O que você precisa para criar a conta? Uma conta de e-mail. É o que você precisa. Uma conta de e-mail você cria. Você vai ir lá Instagram, baixar o aplicativo ou fazer pelo site instagram.com e aí você vai criar conta. Ao criar a conta, ok? Agora entra a questão. Ao criar a conta, o que você precisa? Você precisa ter muito claro o nome da sua igreja, a forma com que você vai passar a mensagem. Muitas vezes as pessoas vão lá, criam a conta e não colocam já de maneira correta o nome, o nickname, né, que é o usuário, o nome de usuário, e aí depois fica uma bagunça e quem sabe não consiga criar. Então pense bem, se a sua igreja se chama Igreja Evangélica Cristã, eu estou criando só um nome aqui, tá, gente? Se tiver alguém com esse nome, não é a sua igreja que eu estou falando, ok? Missionário. Vamos dar só missionária. Então, esse é o nome da igreja. Não tem como criar tanto um nome quanto um username, que é o arroba, com esse nome. O username vai depois do arroba. Não tem como criar com tudo isso. Então, você tem que pensar, quando for criar, como você vai descrever a sua igreja no perfil. Então, você pode subtrair palavras importantes. O que eu sugiro, se a sua igreja é uma igreja que é numa cidade apenas, é apenas numa cidade, colocar no nome o nome da cidade. Em vez de botar lá Igreja Evangélica Cristã Missionária, coloque Igreja Cristã, Igreja Cristã São Paulo, se ela for em São Paulo. Por quê? Porque hoje existem muitas igrejas com o mesmo nome em vários locais. Então você tem que marcar o seu território, porque caso alguém procure igreja em São Paulo, vai aparecer a sua. Aí é a questão de palavra-chave. Então você vai ter que colocar esse nome ou adaptar o nome. Ah, eu não quero botar igreja cristã, eu quero botar igreja missionária. Beleza? Coloque. O que eu sugiro para você? Coloque sempre o igreja, ou se você chama agora como muitos têm chamado de church, coloque. Coloque um nome, se for um nome composto, e conseguir desbloquear ele, como é, dividir ele, coloque só uma parte e um nome da cidade. Porque isso vai fazer com que as pessoas que procurarem a sua igreja encontrem ela de uma maneira mais fácil. E o seu perfil vai estar mais no topo quando a pessoa digitar Igreja São Paulo. Ou se for Rio de Janeiro, Igreja tal, Rio de Janeiro. Ok? Então fica mais fácil das pessoas achar. Mas eu não queria ter isso no nome. Bem, eu estou falando para você para crescer o perfil e para ter um acesso mais fácil das pessoas. Você pode colocar isso no nome
Isso aqui que eu estou falando. E aqui no nickname, aí você colocar Igreja Cristã Missionária. Ok? Você pode fazer isso. Ah, mas já tem. Então, aí você coloca Igreja Cristã Missionária SP de São Paulo. Pode fazer isso. Ou pode tirar o Igreja do nickname e deixar Cristã Missionária São Paulo. Porque vai haver uma ligação. Vai haver uma ligação, porque vai ter um nome de igreja no perfil, aí você acrescenta o nome de igreja na bio, ok? Para ficar muito marcado isso para as pessoas que estão procurando. São esses pequenos detalhes, muitas vezes, que já logo ao construir o perfil, fazem diferença para depois crescer o alcance do Instagram da igreja na cidade. Porque toda plataforma social, seja Google, Facebook, Instagram, qualquer plataforma, LinkedIn, sempre vai entregar conteúdo para pessoas com público de interesse. Então, a gente está falando de interesse. E se alguma pessoa está procurando igreja em São Paulo, a tendência é que o seu perfil, o perfil da sua igreja, seja encontrado mais fácil. E isso já entra numa estratégia depois que a gente pode conversar, quando você conectar e fazer uma rede social, uma conexão de redes sociais, quando você tem as mesmas palavras-chave no Instagram, no Facebook, no YouTube, no LinkedIn, em todas que tiver TikTok, o que vai acontecer quando a pessoa pesquisar? Vai aparecer todos os links e um link o link ali do site, da rede social, vai fortalecer o outro. Porque você, quando postar no YouTube, vai repostar no Facebook, vai repostar o link no Instagram e assim você vai fazendo. Então, isso é muito importante, já definir as palavras que você vai usar. Beleza? Feito isso, e agora? O que eu faço? Bem, deixa eu pegar aqui uma linha. Deixa eu dividir aqui. O que você faz? Feito isso. Beleza. Você já tem o nome do perfil. Você já tem o arroba usuário. O que você precisa agora? Você precisa criar uma bio. A bio ali, que tem quando você vai cadastrar. Uma bio com qualidade, que chame a atenção e leve a pessoa a fazer uma ação. A pessoa que está no seu perfil, ela já sabe que é uma igreja. A pessoa que está chegando, ela já sabe que é uma igreja, ela já sabe a cidade, porque está no nome. Agora ela vai olhar a bio. A bio tem que ser uma frase com um ícone que chame a atenção e leve a pessoa a agir. O que eu sugiro? O que eu sugiro para você? Se tratando de bio, eu sugiro que então ela seja curta, chamativa
e que leve a uma ação. Vou colocar ação aqui, aí você vai lembrar disso. Curta, chamativa, que leve a uma ação. O que acontece muitas vezes? A gente vê algumas bios aí que são cheias de coisa. A pessoa não lê tudo. Ela vai ler a primeira parte da bio apenas, a primeira palavra da bio e aquilo. Se já tem informação que é uma igreja, se já tem a informação que é na cidade, no nome, não precisa ter isso de novo na bio. Você pode colocar o slogan da sua igreja e uma chamada abaixo. Uma igreja para ajudar você e a sua família. Digamos que seja esse o slogan da sua igreja. E aí você abaixo do slogan da igreja, você coloca: queremos ajudar você. Clique abaixo. Ponto. O que vai ter? Link. O link, o site que você vai cadastrar, seja uma página. Apenas uma página. Aonde vai ter ali naquela página, vai ter naquela página o nome da igreja. Deixa eu ver aqui. Deixa eu criar. Vai ser a página aqui, ó. Vou desenhar, não sou muito bom no desenho aqui, mas você vai entender. Essa aqui é a página. O que vai ter aqui? Aqui vai ter o nome da igreja. Em cima. Um formulário para contato com alguma coisa aqui em cima dizendo, alguma coisa aqui, ó, dizendo: entre em contato conosco, precisa de oração. Aí vai ter espaço para a pessoa colocar o nome, telefone, e-mail e a mensagem. Ok? Então aqui vai ser o formulário, tá? Tá o formulário aqui, com tudo isso que eu falei. Depois disso, olha só, depois disso, o endereço da igreja. E horários de reunião. Perceba, depois disso, endereço da igreja, horários de reunião. E depois, um breve vídeo do pastor. Agradecendo por a pessoa ter estado ali e se colocando à disposição. Ah, mas eu não tenho site para fazer isso. Eu não tenho dinheiro, eu não sei mexer nessas coisas. Existe um negócio chamado MailChimp. Se você tem uma equipe, alguns voluntários que lhe ajudam nisso, eu vou botar o nome aqui. MailChimp.com. O MailChimp permite você cadastrar 2.000 e-mails e ainda você pode criar páginas como essa, uma única página, sem pagar nada. Sem pagar nada. Ah, mas dá um nome, o URL é muito grande, vai no Bitly e coloca lá o nome da sua igreja, reduz. Por que isso? Porque quando a pessoa chegar aqui, ela vai cadastrar o nome, vai cadastrar os dados dela, então você vai ter e-mail e contato para entrar em contato com ela. Se você souber um pouquinho mais, ou o pessoal que ajuda você a souber um pouquinho mais, também nessa página do Bitly, dá para cadastrar o Pixel, e aí eu oriento você a fazer isso.
pixel do Facebook. Então, você vai ir lá no gerenciador de anúncios e vai gerar um pixel e vai cadastrar aqui um número. Fácil, é só copiar e colar. Para depois, se você quiser fazer uma campanha de anúncio para a cidade, você também faça umas para as pessoas que clicaram naquele link. Ok? Então, você vai fazer isso. Então, aí você vai ter o pixel. Você vai ter o pixel da pessoa, quer dizer, o Facebook sabe que aquela pessoa entrou na tua página e depois você pode usar isso. Você vai ter e-mail, você vai ter WhatsApp, porque ela se cadastrou ali e você vai poder mandar mensagem para ela. Ela já vai ter as informações básicas da igreja. E ela já vai conhecer o pastor. Beleza? Então, isso é muito importante. Tem um pessoal que está usando um negócio chamado Linktree, que é aquele redutor. Como assim? A pessoa coloca o Linktree lá, daí quando a pessoa clica na bio, abre uma outra página com vários links para ela clicar. Por que eu não oriento a fazer isso? Porque grande parte das pessoas não clica nos links. Então é mais fácil ela já clicar no link e aparecer as informações e você já capturar os dados dela para depois você entrar em contato, mandar para a sua equipe, fazer que o pessoal crie um relacionamento com ela, porque é para isso que existem redes sociais, para relacionamento. Ok, pastor? Ok, queridão, queridona que está me assistindo aí? Esse é um passo. Beleza, vamos voltar. O link, ok, feito. Se você está criando a conta da igreja, você vai criar uma conta comercial. Por que criar uma conta comercial? Quando você estiver criando lá, porque ela vai dar a oportunidade de você colocar algumas coisas também no perfil a mais, que uma conta normal não tem. A primeira delas é o seu e-mail. Vai aparecer o seu e-mail para a pessoa mandar o e-mail se ela quiser. Então você cria mais um canal de contato. Vai também aparecer o seu telefone. O seu telefone. A pessoa pode te ligar ou mandar uma mensagem. E também você pode colocar o endereço. O endereço da igreja. Fazendo isso, você vai estar com um perfil completo. Para quando uma pessoa nova chegar, a gente tem que entender uma coisa, gente. O perfil da igreja não é para os membros da igreja. O perfil da igreja é para os convidados. O Joãozinho convidou lá o Antônio para ir num culto. Ah, vamos lá na minha igreja é tal. O Antônio vai pesquisar e vai ver. Porque ele vai querer saber o estilo da igreja, ele vai querer dar uma olhada. E hoje tudo é digital. Quando essa pessoa procurar a igreja, ela vai cair no Instagram da igreja. Ou o Joãozinho que convidou o Antônio marcou a igreja num stories. E o Antônio foi lá e clicou e caiu no perfil da igreja. É para essa pessoa, para o Antônio, que o perfil tem que estar preparado. Para que ele consiga ter rapidamente todas as informações que ele precisa.
e também tem ali um passo a passo do que ele precisa fazer. Ok? Beleza? Alguma dúvida aqui? Se tiver, mande nos comentários. Vamos continuar. Então, a gente viu aqui sobre como criar uma conta para a sua igreja e o perfil vencedor, ok? Então, nós vimos sobre isso até agora. Agora nós vamos falar sobre um feed que presta. Por que um feed que presta? Um feed que presta. Por que eu coloquei esse nome? Por que dessa forma? Porque infelizmente, tem muito feed horrível. O que é feed? Deixa eu mostrar para você. Entrar aqui no Instagram. Vou entrar no Instagram de uma igreja. Ok. Vamos clicar aqui. Olha só. Cada igreja usa uma forma de comunicação. E eu vou mostrar uma forma. Ó, aqui nós vimos o feed dessa igreja. Tá vendo aí quem é? Lagoinha. Só mostrando. A forma que eles se comunicam é só através de imagens, fotos e vídeos. Tu não vai ver quase aquelas imagens com texto. Quase você não vê. É uma forma que eles escolheram de se comunicar, ok? Nada de errado. Você pode se comunicar também com textos através de imagens. Existe uma diferença entre imagens trabalhadas, que incluem textos, e fotos. Fotos das reuniões, fotos dos eventos. O que eu sugiro para você? Que você defina como vai estar o seu feed. O feed é essas imagens aqui, ok? Como vai estar o seu feed? Bem, eu vou trabalhar no modelo de foto-imagem. Então, foto, imagem e vídeo. Deixa eu desenhar aqui para mostrar para você. O feed, então, é isso aqui, ok? E no feed há as fotinhos aqui, tá ok? Não vai ficar tudo igual, mas só para você ter ideia. Ok? São 3 fotos e aí as fotos vão vindo para baixo. Tu vai rolando, vai vindo para baixo. Eu vou fazer 9 aqui para você entender. Esse aqui é o feed. Aqui tem ok? Aqui é o feed. E aí a pessoa vai rolando, vai scrollando, scrollando é rodar para baixo, né, para ver as outras, e tem as fotos. O que acontece? Um feed que presta é quando a pessoa está no perfil e ela vai ver as fotos. Quando ela vai ver as fotos, a primeira tela dela, ela vai ver de 6, que é a primeira rolada, de 6 a 12 fotos. Aqui eu só fiz 9, tá ok? Mas é de 6 a 12 fotos, é o que ela vai ver. Tem que estar em ordem. Tem que estar em ordem. O que acontece muitas vezes? Eu vejo alguns feeds
de empresas e de igrejas e de pessoas, de pastores, que cada uma dessas fotos se comunica de um jeito diferente. É uma imagem, é um repost, é um negócio, não tem um padrão. Nós temos que entender que perfil de igreja é comunicação da igreja. Quando uma pessoa olha o feed e tá uma bagunça, ela não entende, ela vai tirar inconscientemente uma conclusão sobre a forma que a igreja se comunica. Então, o que eu sugiro para você? Você criar um padrão de postagem. Se a imagem é só imagem. Ah, mas eu queria colocar fotos. Então faz fotos e imagens, mas na mesma postagem. Escolha usando as cores da igreja, né, as cores da comunicação, as cores do meu logo da comunicação da igreja é azul e dourado. Então, todas as fotos, todas as imagens, tudo que está aqui, ó, vai ter essas cores, vai ter um padrão. Por quê? Porque a pessoa que chegou até mim, ela vai estar me seguindo. Quando ela estiver no feed dela e aparecer uma foto da igreja, uma imagem da igreja, ela já vai associar o padrão de comunicação da igreja. Ah, mas eu quero postar uma sequência de imagens que tem fotos diferentes, que é difícil de adaptar. Bem, então, nessa sequência de imagens que você pode até 10, numa postagem você pode colocar até 10, a primeira, que é a capa, você vai colocar dentro do padrão. Porque é a primeira que a pessoa vê. Aí ela vai rolar para o lado e aí ela vai vendo as outras. O que acontece muitas vezes? Tem foto aqui do pastor pregando. Tem foto aqui do pastor assando um churrasco no perfil da igreja. Tem uma foto aqui de um desenho. Você está me entendendo? Coisas que não tem o porquê estar aqui. Por isso que existem os stories. Por isso que foi criado os stories. Aqui é a forma padrão de comunicação. Essas outras coisas vêm para os stories, que depois você pode colocar aqui acima do feed. Entenda isso como uma bola, tá, gente? Como as marcações, aonde você deixa para as pessoas assistir. Os stories que ficam salvos. E aí você vai nomear esses stories, ok? Vai criar pastas, desculpa, para os stories. E aí também criando um padrão de publicação aqui no feed acima nessas marcações. Tá, ok? Então, isso aqui é muito importante. É comunicação, é a forma que as pessoas vão ver a sua igreja. Vão ver a sua igreja. O que eu sugiro, se está fazendo live, eu sei que é trabalhoso, mas se tiver condição, quando postar no IGTV e ele aparece aqui, o culto, você cria uma capa. Desculpa. Cria uma capa e aí vai ter a imagem do pastor pregando daquela noite, vai ter o tema da pregação e vai estar escrito que é uma pregação, ok? Porque tem muitas pessoas que não percebem o loginho que existe aqui do IGTV. E clicam, aí quando clicam, vê o vídeo, sai do vídeo rápido. Isso é ruim.
Isso é ruim, pela questão de engajamento, tá ok? Agora, indo para stories, você entendeu? Mantenha o feed sempre preparado, sempre organizado. Sempre organizado. Agora vamos para stories. Como você pode utilizar o stories ao seu favor, que seja stories chamativo, que as pessoas queiram estar ali, toda vez indo. O stories nos dá uma oportunidade das pessoas irem e estar em comunicação com a igreja várias vezes aos dias. Ao longo dos dias, várias vezes. Porque toda vez que é postado um stories novo, a bolinha vai ali para cima, na frente, e a pessoa vai apertar. Vai apertar. Quando você está no seu perfil ali, ó, está ali, vai apertar. Vai chegar aqui. O que você deve fazer para ter um maior engajamento, um maior proveito dos stories? Eu vou passar algumas dicas agora que são muito, mas muito importantes. Quero que você preste muita atenção nisso. A primeira coisa, constância. Stories tem que ser consistente. Como assim? Todo dia. E não todo dia apenas. Ele tem que ser todo dia e várias vezes ao dia. Porque toda vez que tu atualiza, volta para lá. Volta para lá. Então, todo dia e várias vezes ao dia. O feed aqui não precisa ser todo dia. Pode ser, mas não precisa. Agora, o stories precisa ser não só todo dia, mas como várias vezes ao dia. Hoje o Instagram está valorizando quem posta acima de 30 stories por dia. 30 stories por dia. É bastante coisa, não é? Mas não é difícil de fazer. Se você tem mais pessoas para lhe ajudar e dividir tarefa. O que eu falo para você? Stories são 15 segundos. Não use stories para fazer pregação. Quer fazer pregação? Faça uma live. Não, eu botei não stories para pregação. Faça uma live. Mesmo que a live seja de 15 minutos, tem uma mensagem mais fácil, deixa gravada no feed, compartilha nos stories. Mas faça uma live. Por quê? Porque as pessoas, quando vem mais de 1 minuto de vídeo sequencial nos stories, elas saem. E quanto mais pessoas debandam no seu stories, mais o Instagram entende que aquilo não é conteúdo de relevância. E o que ele vai fazer? Ele vai ir entregando menos, cada vez menos. E nisso nós entendemos uma outra coisa. Faça stories com chamadas de ação. Como assim? Como eu faço um stories de chamada de ação no perfil da minha igreja? Segunda-feira, você foi lá e repostou todos aqueles que postaram e marcaram a igreja. E aí você coloca um story dizendo, gente, se você bateu uma foto ontem no culto,
Posta nos seus stories e marca a igreja que eu vou estar repostando. Isso é uma chamada de ação. Segundo, gente, coloque aqui abaixo. Aí você coloca para ela comentar ali, enviar mensagem. O que você achou do culto ontem? O que a palavra de Deus falou contigo? E aí você reposta todo mundo. Tudo isso vai gerando interação. Vai gerando interação. E essa interação vai aumentando o engajamento e vai mostrando para a ferramenta do Instagram, o algoritmo do Instagram, que a mensagem que tu está transmitindo é importante para os seus seguidores. E ela vai entregando cada vez mais para os seus seguidores. E cada vez mais isso vai aumentando o tamanho. Então, sempre faço uma chamada para ação. Então, eu creio na regra da seguinte forma: 3 stories de conteúdo / informação e 1 stories de chamada para ação. Sempre dessa forma. Sempre dessa forma. Gente, vocês viram, você posta uma imagem lá, Setembro Amarelo. Aí, segundo stories, com um versículo bonito, algo bonito. Terceiro stories, uma palavra rapidinha, 10 segundos, sobre depressão. O quarto stories é uma chamada para ação. Gente, comenta aqui abaixo, ou marque, sim ou não, você já teve depressão? Ou alguém da sua família já teve depressão? A pessoa vai interagir com stories. Também, para aumentar isso, você pode fazer enquetes. Você pode fazer enquetes para aumentar esse engajamento. Uma sequência de stories com enquetes. Isso também vai aumentar, vai gerar interação e o pessoal vai curtir isso. Porque você faz uma enquete bíblica. Aí o pastor falou domingo sobre esse assunto e aí traz curiosidades. E junto com as curiosidades, perguntas, que é chamada para ação, para a pessoa responder, para a pessoa interagir. Você sabia que fulano de tal, pá, isso. Também, stories servem para comunicação rápida. O que é comunicação rápida? Está acontecendo algo. Ou há uma convocação na igreja, uma reunião, você coloca lá. Extraordinário. Reunião para líderes. Compartilhe e envie esse story para os líderes da igreja que você conhece. Aí todos eles vão se mandar um para o outro os stories. Então, tu comunica e gera engajamento. E uma das coisas que está sendo feito muito hoje, que eu acho que nós, como igreja, não estamos aproveitando, é stories da vida real. O que é isso? A famosa novelinha da internet. Não entenda mal quando eu falo novelinha da internet, mas é literalmente você fazer uma sequência de stories durante o dia todo, ou do pastor, ou do ministério da igreja, ou do trabalho da igreja. É você mostrar os bastidores, o cotidiano da igreja para todos aqueles que seguem. E aí tu divulga, ó, dia tal vai ter stories da vida real do ministério pastoral. E aí,
combina com a equipe e aí vão documentar através dos stories o dia todo da vida do pastor. Ou vão documentar o dia todo de domingo, da preparação para o culto ou do momento. Vão fazer todos os bastidores. Dos primeiros que chegam na igreja, dos que abrem a igreja, dos que organizam a igreja, do pessoal se preparando para o culto, do ministério de louvor, montando equipamento, do culto infantil, da preparação durante o culto, pós-culto, desmontagem, organização, limpeza, até o fechamento da igreja. Quando você documenta isso, as pessoas, elas gostam, elas já foram treinadas pela mídia, positiva ou negativamente, mas foram a querer saber os bastidores. Então, use isso a favor da sua igreja, do seu ministério. Faça isso nos stories, porque os stories servem para isso. E aí depois, se você tem uma galera que edita os vídeos, pode baixar tudo isso, fazer um vídeo dizendo os bastidores do culto do dia tal. E sobe no YouTube da igreja. Você criou conteúdo para o Stories, para o Instagram, e depois você tem um conteúdo para sempre no Instagram da igreja, no YouTube da igreja. Então, essa é uma ideia. Essa é uma ideia. E tudo isso vai aumentando engajamento. Engajamento. Ok? Vamos continuar? Só voltar ali para... Igreja crescendo no Instagram. Agora nós vamos falar de algumas estratégias usadas para crescer o perfil da sua igreja e ela alcançar mais e mais pessoas, tá ok? Então, vamos falar sobre isso. Para você entender como você pode fazer. Olha só, descobri agora a linha aqui, ó. Antes tinha ficado feio o negócio, agora ficou melhor. Vamos lá. Crescendo o perfil da sua igreja. Como crescer o perfil da sua igreja? Você pode usar algumas ferramentas para isso. Algumas ferramentas que são dentro do próprio Instagram e outras que são fora do Instagram, mas você pode usar isso. A primeira coisa é CTA. Eu já falei bastante disso, que é chamada para ação. Tudo que você fizer dentro da plataforma do Instagram, faça com chamada para ação. Tudo. Stories, feed, está lá no feed. Fez uma sequência de imagens numa postagem. A pessoa vai passando para o lado. 10 imagens. Na última, você já deve ter visto, coloque. Curta, comente, compartilhe. É uma forma. Depois, você está com isso aí você vai sempre na descrição da imagem colocar lá, ou no início, no meio, no final, ou se o texto for ou nos três, uma chamada para ação. Comente abaixo o que Deus falou contigo nesse último culto. Se você postou as imagens do culto, peça para a pessoa comentar. Ou viu uma pessoa nas imagens, marque ela aqui nos comentários. Caso você bata foto amplas da igreja, peça para as pessoas marcarem outros ou encaminhar para outros nos comentários ou por mensagem. Na live, sempre peça. Nós estamos aqui ao vivo e aqui abaixo tem esse ícone, encaminhe. Saber que você pode encaminhar para 50 pessoas, mas eu estou pedindo para você encaminhar pelo menos para 5 pessoas agora. Peça uma ação das pessoas.
Peça uma ação, sempre. Durante a live, peça 2, 3, 4 vezes para encaminhar. Peça para as pessoas comentar, se os comentários estiverem abertos. Porque isso mostra que as pessoas estão ali engajadas durante a live. Tudo isso leva ao Instagram entender que seu perfil é um perfil de qualidade, porque tem muito engajamento. E quanto mais engajamento, mais entrega. Quanto mais entrega, mais pessoas chegam. Então, sempre CTA em tudo que você fizer. Chamada para ação. Sempre, sempre. Faça lives e as deixe salvas no IGTV. Sempre faça live, sempre que puder. E deixa todas salvas no IGTV. Uma coisa, sempre quando você começar a live, coloque o tema da live já na arrancada. Porque a pessoa que depois vai ver no IGTV, ela vai olhar ali os primeiros 10, 15 segundos. E quando acontecer isso, se você começar, oi, começamos a live, vamos esperar o pessoal chegar, a pessoa não vai saber o que você vai estar falando e vai sair. Como eu já falei, também criei uma capa para a live, para a pessoa estar passando no feed, depois ali ver a capa da live. Vai ser mais fácil para ela ter ali a noção daquilo que você está comunicando. Ok? Então, faça lives. Se você puder registrar um dia, um horário que você tenha uma live constante, consistência, se lembra da consistência? Isso faz o perfil crescer. Faz o perfil crescer. Faça campanhas. Aqui não é campanha da igreja, tá? É campanhas de crescimento do perfil. Como assim? Entre os membros da igreja, motive eles a convidar outras pessoas a seguir a igreja. Motive eles. Motive eles. Eles seguir, eu vejo que tem muito membro de igreja que não segue a sua igreja, e me preocupa também por ver isso, porque parece que a igreja também não está produzindo algo que seja do interesse dele. Mas motivar as pessoas a convidar outras a seguir a igreja. Deixa eu falar para você aqui. Outra coisa que vai lhe ajudar a fazer, sabe o quê? Um negócio que eu não vejo quase igreja fazendo. Sorteio. Exatamente. Faça sorteio. Coloque lá. 2 livros. 2 livros. Ó, nós vamos sortear entre os seguidores aqui. Você precisa seguir o perfil da igreja. Você precisa seguir o perfil do pastor. Compartilhar a imagem que está aqui nos stories, marcar a igreja, marcar o pastor e ser de Porto Alegre. Ponto. Aí o que vai acontecer? Todo mundo vai começar a compartilhar. A pessoa, e só para as pessoas do local, que é o que você quer. E aí o que vai acontecer? Mais gente vai seguir a igreja. E vai ter mais stories compartilhados, mais engajamento. 2 livros vai custar hoje o quê? 40, 50 reais para a igreja. É uma forma de crescer. Fazer lançamentos via live. Eu não sei se você já ouviu falar de lançamentos. Lançamentos é uma estratégia de marketing, né? E hoje muito usada no marketing digital. E as pessoas fazem muito, você já deve ter visto, desafios. Que é desafio disso, desafio daquilo, desafio de 10 dias, desafio de 7 dias, de 14 dias, de 30 dias, onde todo dia há um conteúdo que a pessoa está entregando algo no final.
O que você precisa fazer aqui? É fazer um desafio. Ó, 7 dias para tal coisa. Você, pastor, ou a sua equipe, todos os dias durante os 7 dias, vai fazer uma live. E você vai dizer assim, ó, no final nós vamos tirar essa live do ar, essas lives, esse curso, que o desafio não deixa de ser um curso, é um conteúdo, e nós só vamos dar acesso para aqueles que se cadastrarem aqui. Ou as lives vão ficar no ar, mas o material em PDF nós vamos mandar só para quem se cadastrar aqui. Você gerou engajamento, você gerou coisas e isso favoreceu. Eu tenho certeza que você, pastor, tem muita coisa para passar e há muitas pessoas na sua igreja que tem coisas para passar. Ó, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, que eu não fiz ainda, eu vou fazer. E você pode me copiar à vontade, não tem problema algum. Peguei o ministro de louvor da minha igreja e falei para ele o seguinte: nós vamos fazer uma coisa, nós vamos fazer um desafio. E o nome do desafio você pode me copiar, tá bom? Não quero ser o único a fazer isso. É quem canta seus males espanta. Nós vamos falar do poder do louvor na vida das pessoas. E eu e ele vamos fazer uma sequência de lives que nós vamos falar sobre isso. Abrindo a Bíblia, adorando juntos e mostrando para as pessoas por que cantamos. Isso é uma instrução para aqueles que já são da Seara Porto Alegre, no caso que é a minha igreja, mas também é um meio de mostrar para as pessoas da cidade. E aí o que vai acontecer? Eu vou pedir para as pessoas se cadastrar e compartilhar. Entende? Então, vai ter isso. Eu vou estar gerando conteúdo, eu vou estar dando ensino, mas também eu vou estar mostrando para as pessoas que não conhecem a Deus ainda, porque os cristãos adoram, porque os cristãos cantam. E que verdade há nesse provérbio: quem canta, seus males espanta. Perceba? Isso é uma forma de crescer o perfil, da igreja, e uma forma também de transmitir conhecimento e alcançar pessoas para Jesus. E aqui também aí exige um pouquinho mais de conhecimento e de dinheiro, é tráfego pago. Tráfego pago. Isso exige mais dinheiro e conhecimento. Deixa eu falar uma coisa para você. Agora que eu falei isso, eu lembrei. Sempre que você posta no Facebook, no Instagram, tem um botãozinho aqui. Aqui é a sua foto, a sua postagem, tá bom? Tem um botãozinho dizendo assim: impulsione, bem aqui, impulsione essa publicação. Não faça isso. Não faça por aqui. Você tem que ir lá no gerenciador de anúncios e criar um anúncio. Ah, como eu faço isso? Tem milhares de vídeos na internet sobre isso que você pode aprender. Porque quando você coloca aqui, até alcança um número de pessoas, mas não é um número que vai gerar resultado para você. Então, porque lá no gerenciador de anúncios, você vai ter a opção de escolher a cidade, de escolher o público que você quer, segmentar pelas coisas que elas gostam. Você vai ter muitas coisas para poder alcançar exatamente as pessoas que você deseja. Você pode criar um público semelhante, né? Aqui você pega lá, eu quero que anuncie para as pessoas parecidas com os meus seguidores na cidade de Porto Alegre, no caso, a cidade que eu estou. Ele vai anunciar. Aí eu quero anunciar para as pessoas semelhantes às que comentaram e interagiram com o meu perfil nos últimos 90 dias. Ele vai fazer isso. Então você alcança muito mais pessoas. Vale mais a pena do que panfletear. Falando nisso, mais para frente eu vou fazer
uma aula sobre como usar a panfletagem no dia de hoje, no mundo digital, a favor da sua igreja. Vamos unir o digital com os panfletos. Isso mais para frente, uma das aulas, você pode me cobrar se eu não fizer depois, tá bom? Mas é que tem tanta coisa ainda para falar, para fazer, para entregar para você aqui na comunidade do crescimento, que muitas vezes eu fico pensando assim, meu Deus, 200 aulas, 200 semanas vão ser muito pouco. Se você também tiver alguma sugestão de aula, alguma sugestão de tema para abordar com você aqui, eu quero convidar você a estar encaminhando para mim no inbox do Igreja Exponencial, que eu vou estar colocando aí na lista e analisando, estudando, ver se tem conteúdo para uma aula só. Tem coisas que são curtas, quem sabe eu posso gravar um vídeo menor e deixar à disposição no YouTube para todos. Lembrando que essa aula, ela vai sair do ar também do YouTube e vai ficar depois só disponível para os assinantes da comunidade do crescimento do Igreja Exponencial, tá bom? Estamos chegando no final, eu espero que você veja isso. Eu convido você a encaminhe para 3 pastores esse vídeo agora no YouTube. Se você chegou até aqui, encaminhe para 3 pastores, mande para o pessoal lá da sua igreja, né? Para os meninos, meninas, homens, mulheres que fazem parte do Ministério de Comunicação, para que eles possam estar vendo isso. E quero também agradecer você por estar comigo até agora, por você que já está fazendo parte da comunidade do crescimento, já é um assinante. Eu quero agradecer você e falar para você que ainda não é, aproveitar, porque nós estamos nesse período aí de R$ 47,00 por R$ 19,90 a assinatura. Se você fizer agora, vai ser esse valor para sempre, enquanto você continuar assinante do Igreja Exponencial, dessa comunidade, a comunidade do crescimento, tá bom? Deus abençoe você, meu pastor, minha pastora, muito obrigado pela sua companhia e eu tenho certeza que nós vamos crescer juntos. Deus abençoe.